Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui no linha de passe da ESPN Brasil. O que os comentaristas falaram dessa vitória, grande vitória do Fluminense. Mais uma bela partida. Flusão mesmo com o time, mesmo Diniz poupando alguns titulares. Flusão venceu o América Mineiro por 3-0. Estreando com o pé direito no Campeonato Brasileiro. Uma grande atuação do time hoje. Mais uma vez Flusão jogando muita bola. Vamos ver aqui Celso Zelt, Eugênio Leal, Daniela Boaventura, o Renato e também o Breiler Pires falando dessa grande partida do Fluminense. Créditos e ESPN Brasil, link na descrição. Você que está chegando por aqui e não é inscrito, se inscreve, deixa o like, ativa aí o sino para você estar recebendo todos os vídeos aqui do canal. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Qual é o próximo jogo que a gente vai tratar? É o Flusão do Diniz, né? América Mineiro 0, Fluminense 3. Pode colocar na tela pra gente, por favor, o que rolou nessa partida. Gol pênalti, né? Não convertido, e depois o Fluminense vai lá e se recupera. Eu falei da escalação aqui porque ela me chamou muito a atenção quando eu olhei esse meio campo do Fluminense. É um jogo fora de casa, o Diniz vai com um volante só e mesmo assim com 4 homens no meio campo para poupar o Keno, né? Então ele propõe um jogo diferente do que é o habitual e para mim começa a demover as críticas de não vai segurar a temporada inteira. Claro que tá só começando. Eu empolguei demais ou vocês acham que faz sentido? Correu riscos, né? Correu riscos. O primeiro tempo não foi assim, não. O primeiro tempo foi de muito América. Hoje ele entra com Lima e Ganso, né? Não, ele entra com André, Lima, Ganso e Pirani. Isso, mas em relação a Lima e Ganso, geralmente ele trabalha com Lima ou Ganso. Isso. Né? Sim. Hoje ele estava com os dois. Correu os riscos. A gente viu tudo aí. A gente viu o Pirani perder o primeiro gol. A gente viu a famosa saidinha, que quase dá em gol. E fazia do América. Fazia tempo que o Fluminense não acumulava erros de saída de bola. Foram erros até mesmo mas porque você mudou bastante. Né? Mas também eu vou falar, tá jogando contra um time que do outro lado é arrumado. Sim, então. Ontem a Também gente fez o América uma live, também segurou um jogo. A gente fez uma live aqui do Rolô Melão, em que a gente trouxe várias estatísticas das equipes da Série A nessa temporada. E o América chamou atenção por ser um dos times com maior número de duelos nas partidas. E o Fluminense um dos menores números de duelos. Se justifica porque ele tem muita bola, né? Ele passa muito tempo com a bola no pé. Mas o primeiro tempo foi muito isso, né? O América sufocando a saída de bola do Fluminense, que poupou vários jogadores. É importante dizer isso. Que a gente discutia muito, né? Que o Diniz não poupa, né? Esse elenco vai ter profundidade ou não? Então, o Felipe Melo vinha sendo titular nos últimos jogos, não joga o Felipe Melo. Ele não joga o Marcelo. Nem ele relacionado puxa o os Alexander dois, para lateral. Não joga o Júnior Arias. O John Arias. Não joga o Keno, de início. Sim. Então ele vai fazendo adaptações. E em função disso, ele sucumbe a essa pressão do América no primeiro tempo. Mas eu acho que a grande... E o primeiro tempo é muito difícil para o Fluminense. Sim, muito complicado. A grande cartada dele é entender: hoje meu jogo não vai encaixar. O que eu posso fazer? Buscar uma alternativa. Qual é a alternativa? Usar a bola comprida. Eu tenho a transição em velocidade, eu posso ter a transição em velocidade. E aí ele tira o Lelê do banco. O Lelê entra no segundo tempo, entra no lugar do Pirani e passa a fazer um tridente de ataque com o Kennedy, que também tem velocidade, e com o Cano. E o Fluminense consegue, em velocidade, quebrar aquela marcação inicial e encontrar espaço no campo do América. E aí faz 3 gols. Tem o pênalti perdido ainda com o pênalti estava 0-0 ainda. Foi estava 0-0. No iníciozinho do segundo tempo. Mas eu acho que a entrada do Lelê, e esse jogador é muito especial, assim como é especial também o Kennedy, mas a entrada do Lelê potencializa um tipo de jogo do Fluminense que ele não está acostumado a fazer. A gente está acostumado a ver o Fluminense trocando passes curtos desde a defesa até o ataque. Juntando um monte de gente do lado do campo para ganhar superioridade ali, de repente inverte a bola. Sim. É o jogo do Fluminense. O que deveria ser um elogio ao Diniz, né? Porque durante muito tempo ele foi acusado de ficar preso às próprias certezas. Aí, galera, o pessoal do Linha de Passe falando dessa grande vitória do Fluminense na estreia do Campeonato Brasileiro. Estreando com o pé direito, já cravando aí seus primeiros 3 pontos no Brasileirão. Muito importante iniciar o Campeonato Brasileiro pontuar nas primeiras rodadas, para quem sabe já sair na frente aí de muita gente, já pontuando essas primeiras partidas. Mais uma grande atuação do Fluminense, mesmo o Diniz poupando alguns titulares. Flusão manteve aquele futebol de alto nível, mais uma boa atuação do time. No primeiro tempo, eu concordo aí com o que os comentaristas falaram aí no vídeo, foi um jogo
mais apagado do time do Fluminense. A saída de bola ali não estava funcionando. Algumas vezes ali o América Mineiro assustando o Fluminense, mas já no segundo tempo o Fluminense foi para cima, o Lelê entrou, mudou a partida, jogou muita bola hoje e o Fluminense mais uma vez mostrando aí que tá pronto e que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Diferente do ano passado, agora tá com um elenco mais qualificado, com peças ali para o Fernando Diniz trabalhar à vontade. Se ele quiser mexer mesmo, o jogo de hoje provou isso aí, que ele fez mudanças e mesmo assim o time continuou jogando em alto nível, jogando muita bola. Mais uma grande partida do Fluminense. Cano, incrível que vem fazendo. O Cano aí, o que vem jogando, já chegou à marca de 19 gols em 16 partidas nesta temporada. Tá jogando muita bola, tirando ali os pênaltis, né? O aproveitamento dele em pênaltis, que como vocês viram aí no vídeo, né? O aproveitamento do Cano cobrando pênaltis tá muito baixo. Sempre que ele vai cobrar pênaltis, ele acaba errando, mas o Cano tem muito crédito com a torcida do Fluminense. E acredito que se aparecer oportunidades, ele vai bater pênalti, porque o Cano, a gente conhece aí a qualidade que ele tem, mas eu concordo quando os comentaristas falam que tem que deixar o Ganso bater, né? Porque o Ganso não errou cobrança de pênaltis pelo Fluminense, tem um aproveitamento melhor e o Cano, sempre que vai cobrar, ele perde os pênaltis e isso pode acabar complicando aí num jogo decisivo. Mas o Cano, a gente conhece a qualidade dele e tem muita moral, tem muito crédito com a torcida do Fluminense. Mas falando da partida, um grande jogo, mais uma bela atuação e o Flusão vai brigar por tudo esse ano. Tem um bom elenco aí e esse jogo de hoje provou que o Fluminense está pronto aí para esta temporada e vai brigar por todos os títulos. Galera, mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo nos comentários, o que você achou da partida, se você está feliz, se você está contente com mais uma vitória do Flusão, deixa aquele like no vídeo, se inscreve também, ativa aí o sino das notificações para você estar recebendo todos os vídeos aqui do canal. Valeu e até o próximo vídeo.